Olá, boa noite. Que delícia estar aqui com vocês. Boa noite, Carla. Boa noite, sejam bem-vindas. Tudo bom? Como é que vocês estão? Boa noite, Carol. Gente, eu vou pedir para vocês me falarem se o áudio tá ok, se tá tudo certinho, se vocês estão conseguindo me escutar bem. Se tiverem, manda um joinha, um ok, ou escreve um sim, só para eu saber se tá tudo certo com o áudio. Boa noite, Natasha, Carlos, Carla. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Que delícia estar com todos vocês aqui. Quero saber se tá tudo certinho com o áudio pra gente poder prosseguir. Ok, mandaram vários oks, tudo joinha. Gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Mais um dia, em mais uma live. Hoje é a quarta live de 7 lives que eu tô fazendo essa semana aqui no meu perfil do Instagram. Todos os temas estão voltados sempre para trazer para vocês uma visão holística e integrativa em saúde, porque saúde, gente, justamente é isso, é olhar para nós mesmos como um todo, né? Como vários pilares. Eu sempre falo que a saúde, ela depende de um conjunto de ações integradas e tá tudo conectado, na verdade, né? A alimentação é super importante, claro, e nós falamos e vamos continuar falando sobre isso aqui, mas também é super importante, a gente não pode deixar de lado e não pode deixar de abordar outros aspectos que vão além da alimentação, a parte emocional e espiritual, energética, mental, e hoje a gente vai conversar sobre um tema super bacana, que eu gosto muito, muito, me agrada. A gente vai falar um pouquinho sobre crenças e a gente vai falar sobre Theta Healing. Eu não vou falar muito sobre ele ainda, porque daqui a pouco eu vou chamar a minha convidada maravilhosa de hoje, que vai participar dessa live, e eu tenho certeza que ela vai falar muito bem sobre esse assunto. Mas assim, o primeiro contato que eu tive com o Theta Healing na minha vida, na verdade, foi em 2017. Eu já conhecia o Theta Healing, essa técnica, né? Mas eu não conhecia muito bem. Em 2017, eu fiz o meu primeiro curso, né? Do DNA básico. E aí, depois disso, em menos de 3 meses, eu acho que eu fiz, se eu não me engano, em setembro, e até o final do ano eu já tinha feito os 3 cursos, o avançado e o digging, que eu me encantei com essa técnica, e, enfim, continuo, né? Venho seguindo nesse caminho, são muitos aprendizados, é uma jornada adentro do autoconhecimento, né? Uma técnica maravilhosa, super galáctica. E, enfim, até hoje venho procurando abordar isso e venho procurando estudar e incluir isso na minha vida, no meu dia a dia e também para as pessoas que estão à minha volta, meus clientes, enfim. Justamente porque eu acredito e entendo que existe algo muito além da alimentação, do aspecto físico, né? Então eu vou chamar já minha convidada, tá bom? Porque eu acho que a gente tem muita coisa para conversar, eu tenho certeza que ela tem muito a contribuir com o conhecimento dela, com tudo que ela vai passar. Então eu vou chamar logo ela pra gente entrar, deixa eu só aceitar ela aqui. Super feliz que ela vai participar dessa live comigo. Daqui a pouquinho deve estar compartilhando a tela aí. Opa! Cheguei. Oi! Ah, tudo bem? Bom, tudo ótimo! E com você? Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Sou nova nessa coisa, sou bem nova nessa coisa de live, né? Arrasou. Agora que compartilhou a tela, na última live me falaram isso. Eu tô muito perto, porque aqui eu tô vendo que não. Eu tô vendo metade só do seu rosto. O teu olho não tá aparecendo muito. Às vezes subir um pouco a câmera pode ajudar, hein, Rai? Melhorou. Tô te vendo melhor. Certinho, maravilha. Porque da última ficou também cortado, mas agora eu já peguei o esquema. Ai, que bom, Gabi. Ótimo. Quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado esse convite, por estar aqui comigo, para contribuir, para compartilhar nessa semana maravilhosa. E, cara, vou deixar você se apresentar para as pessoas conhecerem um pouquinho do seu trabalho, falar um pouco sobre você.
Vamos lá, então. Tem bastante coisa pra gente conversar. Conheci a Rai, eu fui assistente, né, no curso que ela fez. Eu já dei assistência em alguns cursos, né? Tem duas grandes amigas que são instrutoras maravilhosas. Posso até dar dica depois sobre elas. E, enfim, bom, Theta Healing entrou na minha vida depois de muito caminho dentro da espiritualidade, né? Para começar, me chamo Gabi, me formo em medicina nesse ano, né? Antes disso eu fiz direito, até o 8º período, larguei, né? Então tô aí no Unidos da Medicina Tardia, me formo com 30, mas tá tudo certo. A espiritualidade kardecismo novinha, e depois de um tempo servi 2 anos numa casa espiritualista oriental aqui no Rio. E, enfim, esses cursos que a gente vai fazendo do holístico, né? Quem se interessa no meio, já fiz Reiki, já fiz leitura de aura em Piracanga, já fiz Magnify Healing, sou Diksha Giver, de vez em quando participo de roda de Diksha. E o Theta Healing eu fui fazer o Theta, assim, sem a menor pretensão, achando que seria mais uma curiosidade holística, e me pegou de jeito. Eu comecei a trabalhar, comecei a atender, e eu sou completamente apaixonada pela técnica, né? Agora atendendo só online, funciona igual, né? Mas assim, eu sinto saudade de ter contato com as pessoas, mas agora com esse advento de coronavírus não tá dando, né? Tô só atendendo online por enquanto, mas tá tudo certo. E, A Gabi... bom, eu vou... Não, eu ia só falar que, na verdade, a Gabi, como ela tinha falado que foi assistente no primeiro curso que eu fiz, e logo depois eu fiz uma sessão com ela, presencial, e foi, assim, uma sessão absurda, matadora, maravilhosa. Então, assim, gente, essa mulher eu tenho certeza que tem muito conteúdo bom, muita coisa boa para passar. E é o que ela falou, o Theta eu acho que costuma pegar as pessoas de jeito, né? Eu fui também para o curso DNA básico, achando assim, que era uma técnica que reprogramava algumas crenças limitantes e tudo mais, e quando você chega lá, você, caramba, e você conhece várias coisas, várias ferramentas, e aí você fica encantada, é uma coisa de louco mesmo. Sim, é bem isso, né? Trazendo mais para o contexto do que você está falando, assim, em relação à saúde, né? Agora que a gente está falando tanto de OMS, né? Todo mundo descobriu a OMS por conta de coronavírus, mas enfim. A Organização Mundial de Saúde já traz esse contexto de saúde de uma forma mais abrangente do que a gente entende, né? Essa questão de só não existir doença, só o corpo físico, né? O conceito, eu trouxe o conceito, né? Um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não somente afecções, ausência de afecções e enfermidades, né? Então, a gente enxerga esse contexto de saúde de uma forma muito mais abrangente, né? É muito legal ver você trabalhando com a nutrição de uma forma abrangente, entendendo que não é só o que você come, mas como você se alimenta, como você se relaciona com a comida. Isso é totalmente ligado com como você se relaciona com você, né? A gente volta tudo sempre para o autoconhecimento. Tudo é autoconhecimento. A gente sempre volta para aí. Imagino que você trabalhe muito dessa forma, né? Nos seus atendimentos. Nunca é só uma reestruturação de dieta, mas uma mudança na forma de pensar, de se relacionar com isso, né? Dentro da medicina, a gente tem medicina integrativa, né? Corpo, mente, espírito, né? Tentando olhar para o ser humano dessa forma abrangente, dessa forma entendendo que o ser humano não é só uma parte física, ele tem a questão da mente que interfere no físico, o espiritual que interfere no físico, interfere na mente. A própria psicossomática, que é um estudo que é muito interessante, eu sou particularmente apaixonada por psicossomática, né? Psico, mente, soma, corpo físico, né? A gente vai vendo como as doenças podem vir daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa. A própria medicina, apesar da gente ter muito essa questão ainda física e biológica, a própria medicina já entende algumas questões como psicossomáticas, né? As doenças reumatológicas são amplamente conhecidas como psicossomáticas. Mas para a psicossomática, o estudo de psicossomática, tudo pode ser mente, espírito, presente no corpo. Então, assim, não é só dentro de uma doença reumatológica, por exemplo, que já é conhecido, já é aceito pela medicina, né? Enfim. Vamos falar de Theta Healing?
Pode. Eu vou só complementar. Eu gosto de falar também que quando, na verdade, alguma coisa, algum sintoma ali físico, a gente já está manifestando alguma coisa nesse nosso corpo físico, que é um corpo mais denso, né? Digamos assim. Quando está acontecendo é porque várias outras coisas já estavam acontecendo ali nos nossos corpos mais sutis, né? A nível energético, a nível emocional, a nível de crenças, né? Que a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, assim, cara, não dá pra gente não falar sobre essas questões todas, porque se a gente não chega nessa parte, nesses aspectos que são mais profundos, o famoso cavar, a gente acaba ficando muito raso, muito superficial no que está acontecendo. E a gente não chega na raiz do problema e acaba, às vezes, tratando só um sintoma e não a causa real daquilo, não né? a causa, exatamente. Às vezes a gente vê as pessoas querendo tirar o sintoma, mas se você tira o sintoma e não tira a causa, esse sintoma, isso vai se apresentar de outras formas. E não necessariamente da mesma doença, do mesmo jeito, mas uma raiz pode te gerar várias outras questões, outros problemas, né? A Paulinha, que tá aí, uma amiga minha, ó, que é dermato, tá acompanhando, ela falou, psicossomática é pele. A gente conversa muito sobre isso, né? Ela, embriologicamente falando aí, uma curiosidade, né? A formação do tecido nervoso é a mesma origem embriológica da pele, então a gente tem uma associação muito forte aí da psicossomática, do que você sente, pensa com a pele, né? Fica aí uma curiosidade interessante aí. Ela já atentou aqui, já gritou, aí já fica interessante a gente já comentar aí ela dando tchauzinho. Bacana, não, isso então vamos lá. Profissionais como você e como ela também, que abordam e reconhecem todas essas questões além disso, né? A pele, na verdade, também a título de curiosidade, realmente um órgão que ele manifesta muitas coisas. Então, rosácea, outras questões de pele, por exemplo, quando isso está sendo manifestado, isso indica, na verdade, problemas internos que estão acontecendo, às vezes, por exemplo, a nível de intestino, alguma desbiose, alguma coisa. Então, pela pele, a gente consegue também saber que alguma coisa está acontecendo, algum desequilíbrio está acontecendo. O intestino, geralmente, quando está acontecendo alguma questão de pele, indica que o intestino possa estar com algum desequilíbrio, alguma questão também. A título de curiosidade também. Olha aí como é legal ter profissionais da saúde de outras áreas para a gente ouvir um pouquinho também. Obrigada aí. Troca. Eu que sou grata. Então, eu acho que você pode começar. A gente vai abordar sobre crenças, né? E sobre o Teta Healing, logicamente. Isso. Então, se você quiser começar falando um pouco sobre o que é essa técnica, começando do básico, para todo mundo entender e todo mundo se familiarizar. Vamos lá, eu vou explicar o que é o Teta, gente, mas eu vou tentar ser muito breve, né? Um curso de um final de semana, só o básico, que de básico não tem nada, né? Mas, enfim, eu vou tentar ser um pouquinho breve, explicando só essa parte do que a gente vai abordar um pouco mais, que é a questão das crenças. Mas eu já vou acrescentar que, assim, que o Teta Healing, além desse trabalho com as crenças, né, que é a base do trabalho do Teta Healing, a gente aprende muitas técnicas de limpeza de campo, de autoconsciência energética, que eu acho que todo mundo devia fazer um curso de Teta Healing, mesmo que você não queira atender, só para você se valer dessas ferramentas, são muito úteis, assim. A gente se protege bastante e usa muito no dia a dia, né? A Rayane pode confirmar isso aí. Mas vamos lá. Então, o Teta Healing, ele foi criado pela Vianna Stibal, né? Uma americana. É uma técnica de cura recente até, foi criada em 94. Né? É uma técnica de cura, então, menos de 30 anos. A criadora ainda está viva, então ela ainda está formando instrutores. É uma técnica viva, né? A gente vê que ela está sempre acrescentando coisas, você vê que ela é uma técnica que está sempre mudando, então a gente está sempre conectado à própria técnica, porque a gente vai vendo que a gente está aprimorando ela ainda. Isso é muito legal, de ver a técnica ainda, né, em processo de transformação. Mas em que se baseia o Theta Healing? A gente é guiado por uma meditação. E nessa meditação, as pessoas ficam, mas você vai me guiar numa meditação, eu não consigo meditar, gente. É um passo a passo, é muito mais visualização, né? E a gente entra numa frequência teta. Que frequência teta é essa? Por isso que leva esse nome, né? E por curiosidade, teta também é a letra grega que significa alma, né? Mas essa frequência teta é a frequência que a gente chama de frequência do subconsciente. O nosso cérebro, ele funciona através de frequências cerebrais. Frequências de ondas cerebrais. Como é isso? A gente, usualmente, a gente está na frequência beta, né? Quando a gente começa a entrar no estado meditativo, a gente entra na frequência alfa. Quando a galera vira tipo, eu tô em alfa, sabe? É esse estado aí gostosinho da meditação.
E a frequência teta é uma frequência mais profunda, um relaxamento muito profundo. Normalmente, você entra em teta naturalmente no seu dia a dia quando você vai dormir e logo depois de acordar. Por isso que essas coisas do PNL que você usa para você fazer afirmações positivas e tudo mais, eles te aconselham a fazer para sugestionar e tudo mais. Você sempre usa essas afirmações ou ao dormir ou ao acordar, porque quando você está mais próximo dessa frequência teta, é mais fácil que isso entre no seu subconsciente. Então, essa frequência teta é a frequência do subconsciente e é difícil que a gente atinja essa frequência em estado normal. Por isso que o interessante é essa criação, essa técnica conseguiu levar as pessoas a essa frequência, né? E, enfim, o que a gente faz dentro dessa frequência? O que a gente entra ali? No subconsciente, o famoso subconsciente. Acho que todo mundo já deve ter visto aquele desenho daquele icebergzinho, né? Tipo, com o consciente ali. Tem estudos diferentes que vão falar ali entre 4 e 10% ali, que é o que você tem consciência do que está acontecendo no seu dia a dia. E ali embaixo tem toda a gama de subconsciente. E os seus pensamentos, a sua forma de agir, a sua reatividade no seu dia a dia está muito mais conectado com essa camada aí de subconsciente. Esse subconsciente, ele comanda muito mais a sua vida do que você imagina. Então, o Theta Healing, ele trabalha exatamente com o subconsciente. E o que está dentro ali desse subconsciente? As crenças. São com elas que a gente trabalha, né? No livro da Havaiana, ela traz, né, o conceito de crença. Crença é a aceitação por parte da mente de que algo é verdadeiro ou real e que é sustentada por um sentido emocional de certeza. Ou seja, ela pode ser potencializadora ou ela pode ser limitante. É o que você acredita. Como é que você cria crenças? Assim, as crenças, elas vêm, a gente aprende, né, no social, a gente aprende com nossos pais, você está o tempo inteiro recriando crenças e ressignificando as coisas. Por isso que às vezes um livro muda a sua vida, um livro pode mudar o teu comportamento, um filme pode trazer coisas interessantes para você a nível de crença. Então, assim, não só o Theta Healing, né? Muita coisa trabalha com crenças limitantes, tem muita técnica falando sobre isso hoje em dia. Então, enfim, falando em relação às crenças, para o Theta Healing, a gente tem 4 níveis de crença, né? O nível primário, que é esse nível de crença de que você criou nessa vida, principalmente na infância, assim, né? De 0 a 12 anos é quando a gente aprende muito e adquire essas crenças. Então, assim, como é que era o seu contexto familiar? O que você ouviu quando era criança, né? Como é que você entendeu o que era padrão de relacionamento? Então, você vai aprendendo ali, criando a sua base subconsciente de crenças positivas, que podem trazer potência para você, ou limitantes, né? Outro nível de crença genético. Nível de crença genético, aquilo que você herda dos seus ancestrais. Não necessariamente você tenha que ter visto seu pai ou sua mãe agindo de alguma forma, e não só pai e mãe, a gente pega as 7 gerações para cima. Nível ancestral, você está trazendo em você, no teu DNA, no teu padrão de comportamento, pensamento, esse padrão. Então você tem isso em você, então às vezes você pode ter questões que você sequer imagina, porque não faz o menor sentido para você a nível consciente, mas no subconsciente está lá gravado, porque existe uma parte ali que você não tem nem ideia que existe, que está no DNA, que foi te passado, sem nem você saber. Então pensa a quantidade de coisa que a gente tem para limpar, para tomar consciência, de coisa que está aí, né, atuando na nossa vida sem a gente saber, né? Outro nível, nível histórico. Esse nível é muito legal, porque é o inconsciente coletivo. A gente é muito guiado pelo inconsciente coletivo. E como é que é? Você percebe esse inconsciente coletivo, inclusive vendo os comportamentos diferentes entre países, né? Você consegue entender que às vezes tem países e nações que agem de certa forma. Isso é um inconsciente coletivo que existe ali. Então existe uma crença ali. Então você pensa países que são inimigos. Então existe uma crença coletiva de ser contra alguém. E as pessoas acabam captando isso. Né? Aqui no Brasil a gente tem, né, brasileiro não desiste nunca, ou sei lá, enfim, tem que lutar para crescer, coisas assim que a gente acredita, então está sempre atraindo lutas. O jeitinho brasileiro, né? Essas o coisas famoso jeitinho brasileiro, de que tudo tem treta, tudo tá para dar uma escapinha, entendeu? Para que as coisas funcionem. Né? Esse é o nível histórico. E o nível de alma.
Aí, o nível de alma, a gente vai falar de crenças muito profundas. Aí, a gente vai entrar em outro contexto, porque até então, assim, o Theta Healing, ele não é fundado em nenhuma religião, mas tem ali uma pegada da espiritualidade, né? O nível de alma você pode entender como crenças muito enraizadas de forma muito profunda. E, para aqueles que compreendem um pouco mais, a gente pode falar de algumas vidas carregando aquele padrão, né? Ou então, se a gente for pensar que não existe nem passado nem futuro, mas tudo acontecendo ao mesmo tempo, são outras partes suas em outro espaço-tempo dividindo aquela crença, né? Então, você tem aquilo de forma muito profunda, são os níveis mais profundos de crença, né? Ah, e aí, o que você adiciona aí? Alguma coisa a mais? Maravilha, nossa, maravilha. Não, eu acho uma coisa muito interessante também, você estava falando da questão dos 0 aos 12 anos e toda essa questão do subconsciente. Até os 7 anos, né, criança, nós estamos em teta, né? Naturalmente em teta. Por isso que é uma Naturalmente em fase teta. realmente primordial ali, onde a gente está praticamente quase que absorvendo mesmo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E aí, Tudo. principalmente pai e mãe, né? As crenças a níveis de pai e mãe, que a gente pode realmente carregar. E que eu só fui ter conhecimento disso recentemente, estudando melhor, com o Teta também, é uma coisa assim, muito, muito grandiosa da gente perceber e reconhecer e curar e trabalhar, é muito maravilhoso mesmo. É E muito pode bom, né? prosseguir. Quando a gente começa. Pode. Tá bom, o que eu tô falando aqui, a gente se prepara pra falar, tem um roteirinho aqui até pra não me Tá perder lindo, tá muito, não lindo. sair Pode muito do que a gente falar. combinou. Se eu for Então complementar vamos lá. também, aí eu vou complementando. Se complementar. Isso, vai adicionando aí sua experiência pessoal que você já teve aí com o teto e tudo mais. Vamos lá. Então, assim, o nosso subconsciente, ele tá preparado para resolver problema, né? Para poder te precaver ou te proteger de riscos. Então, o tempo inteiro, a gente vai para o mundo com esse nosso subconsciente tentando resolver esses padrões ou essas limitações ou resolver algumas histórias. Como assim? Muita gente vem para atendimento com padrões. O que são esses padrões? Essas coisas que a gente vê que se repetem, por exemplo, relacionamentos. Eu sempre atraio o mesmo tipo de relacionamento problemático, ou eu sempre atraio o mesmo problema com o meu chefe, eu sempre encontro empregos, eu tenho sempre problema com o meu chefe, ou eu sempre tenho problema com isso. Esses padrões, eles são criados por algum motivo, né? Tem algo sustentando aquilo ali, tem uma crença limitante, tem uma crença que... ou alguma coisa que você está tentando resolver a nível de alma, né? Rai, você já trabalhou atendendo, Rai? Atendendo o Teta? Com teta? Não. Sim, Ou sim. não? Já fiz algumas trocas entre Teta Healers também, enfim, num grupinho maravilhoso que a gente tem. E já trabalhei algumas questões, sim. Joia, joia. É só porque assim, eu trouxe para que as pessoas entendam como é que funciona isso, para exemplificar um pouquinho do que é essa construção, de como a gente está o tempo inteiro se proteger, porque no fundo, a gente está todo mundo buscando por proteção, por amor, por acolhimento, por aceitação, né? As nossas questões vão sempre cair por aí, ou algo próximo disso, né? Então, assim, só como exemplo de alguns atendimentos que eu já fiz, assim, de uma cliente que estava com dificuldade de sair de casa e de, enfim, prosperar financeiramente. A gente foi entrando dentro das questões emocionais dela. E, enfim, ela tinha uma mãe que era um pouco fria, que não tinha muito contato, muita afetividade, mas ela entendia o amor da mãe dela através do dinheiro, porque era como a mãe dela se mostrava que se importava. Então, ela falava, mas se eu for completamente independente, como é que eu vou sentir o amor da minha mãe? É o que me vincula a ela, é como eu sinto afeto. Então a gente pega e substitui e ressignifica esse padrão que ela fica criando. Pessoas que atraem pessoas indisponíveis para relacionamento. Teve um outro cliente, isso foi um rapaz. Pessoas indisponíveis, sempre pessoas indisponíveis. Pessoas capazes de amá-lo, mas indisponíveis. Uhum. Isso veio muito de uma infância em que uma mãe era muito ausente, era muito indisponível. Então assim, ele estava tentando ressignificar essa parte da história dele. Ele estava repetindo e atraindo pessoas que repetiam um padrão da mãe para ver se ele conseguia alterar essa história, para ver se ele conseguia mudar e ter um final feliz, para ver se ele conseguia resolver dentro dele como é que funcionava isso. Então, assim, tem exemplo
tem muito exemplo legal. Infelizmente, assim, às vezes a gente atende e a gente nunca mais vê a pessoa, a gente nem sabe o que aconteceu. Por exemplo, você falou agora que a sessão foi ótima, não tinha nem noção de como tinha sido a sessão para você. Mas assim. Eu, particularmente, assim, eu tenho uma crença, até exemplificando também e trazendo um pouco da minha experiência, trabalhei uma crença que tem muito sentido nisso que você está falando, dessa questão de aceitação e da perfeição, né, de ter que ser perfeita, ou enfim, para poder agradar alguém. É uma crença profundíssima essa, né? E eu trabalhei essa crença, essa questão nessa sessão, e foi eu olhar para isso, encarar isso, foi muito desafiador, na verdade, né? Porque aí vem as questões de aceitação do outro, autoaceitação, de amor próprio, e isso tudo vai reverberar em várias outras questões, incluindo a alimentação, né? A forma como a gente se alimenta. Esse autocuidado, esse autoamor, né? Exatamente. Então, eu gosto de falar também que os nossos pensamentos, eles refletem as nossas ações. E isso que eu procuro sempre estar mostrando para quem chega até mim, né? Às vezes a pessoa pode até chegar até mim com o intuito de... importante estar sempre explicando e colocando toda essa questão do quanto que pensamentos e crenças, elas vão levar a sentimentos, e aí isso pode ser positivo ou não, que vai te levar a um determinado comportamento e ação. E aí, às vezes, a gente está falando no aspecto do comportamento e mudar comportamento, né? Mas se a gente não olhar para o sentimento, para a emoção, e antes disso, para o pensamento que está levando aquela ação, a gente não consegue realmente trabalhar de forma tão efetiva isso, né? Tem um exemplo também que eu gosto muito de dar, que é um exemplo que eu acho que fica fácil das pessoas visualizarem, que é uma situação, por exemplo, com algo, uma comida que você gosta muito. Então, por exemplo, vamos supor, um bolo de chocolate, você está ali diante de um bolo de chocolate. Então, você pode pensar, putz, hoje o dia foi exaustivo, aconteceu isso, 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 eu mereço comer esse bolo, tô cansada, não sei o quê. Então, geralmente, um tipo de pensamento assim vai refletir um sentimento, uma emoção de culpa e acaba, às vezes, fazendo com que você coma de uma forma mais exagerada, de uma forma impulsiva. Quando, às vezes, se você pensa, poxa, esse bolo é bom, é um bolo que eu gosto, vou comer uma fatia, tá tudo certo. Então, isso pode gerar um sentimento mais tranquilo, mais sereno, de paz, e vai fazer com que você coma, às vezes, uma fatia. Ou então, nessa mesma situação, você pode pensar, poxa, eu vou almoçar, eu não tô com fome, vou almoçar daqui a 1 hora, não vou comer esse bolo. Então, isso também vai gerar uma tranquilidade, você pode não comer esse bolo. Então, assim, uma mesma situação pode ter vários desfechos, né? Desfechos diferentes, de acordo com aquilo que você está sentindo, de acordo com aquilo que você está pensando. Então, é super importante trabalhar isso. Sim, e muitas vezes as pessoas estão muito nesse intuito de ser perfeito, né? Então as pessoas são 880. Então, se eu não consigo seguir a risca e ser perfeita, eu entro numa espiral de me culpar e de me sentir errado. E ao contrário de você entender, não, tudo bem, eu agi de uma forma que eu precisei de alguma forma e depois eu consigo voltar, não, as pessoas, eu já não consigo, aí já entra num discurso de desmerecimento, derrotista, e já larga tudo de mão e já acha que não vale a pena. Você deve acompanhar isso aí, né? As pessoas entram numa espiral e fica nessa questão exatamente o que você está falando, de 880, de vou iniciar. É por isso que eu não gosto da palavra dieta, de me referir à palavra dieta, porque faz com que a gente tenha a impressão de que é algo temporário e de que você vai passar por aquilo e depois acabou. Mas quando a gente adota o conceito de estilo de vida, né, a gente consegue entender que isso é uma coisa que a gente vai levar para a vida, e diante disso vão ter situações e eventos em que pode acontecer, e eu acho isso normal, porque é a vida, da gente comer, coisas que a gente sabe que não são tão interessantes, que a gente sabe que não são saudáveis, mas a partir do momento que a gente entende isso, e aí trabalhando muito autoconhecimento, a gente consegue fazer escolhas mais conscientes. E mesmo fazendo uma escolha que não seja
saudável para aquele momento, a gente faz isso de uma forma consciente. E isso vai levar a gente não se sentir culpada no dia seguinte. Porque isso é uma coisa que realmente... Comer com culpa é uma coisa que, se está acontecendo de você comer com culpa, ou talvez é porque você não queria aquilo, ou porque você... Enfim, comer com culpa não deveria acontecer, né? A ideia é você comer com consciência, mesmo que seja uma escolha que não seja tão interessante ou que não seja tão saudável. Mas quando você traz isso para o consciente, você consegue fazer isso de uma maneira mais leve. E é dessa forma que eu prefiro levar, de uma forma mais leve. Assim seja, assim deve ser, né? Acho que essa culpa é muito punitiva, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de corpo, mente, espírito, a gente vai entrar um pouquinho na questão do Theta Healing com essa questão do corpo, mas tem muito a ver com essa questão também da alimentação, como você se nutre, enfim. Mas resumindo, em relação ao Theta Healing, o que é possível de se trabalhar com Theta Healing? Tudo, tudo, tudo. Se você tem um subconsciente que pensa muita coisa, que está ali presente, tudo é trabalhável com Theta Healing, né? Normalmente as pessoas me procuram, eu queria resolver isso, quantas sessões eu faço pacote, eu não trabalho com pacote, né? E eu falo, olha, vamos fazer uma sessão, vamos ver como é que isso se dá, porque assim, vai tudo depender, eu faço a analogia do apartamento. Se você quer mudar alguma coisa dentro desse apartamento, você quer mudar o seu quarto ou você quer mudar o apartamento inteiro? Aí eu vou precisar de mais tempo com você. Então assim, e esse quarto representa, sei lá, ou sua área afetiva, ou sua área financeira, ou sua saúde. E como é que tá esse quarto? Eu não sei se esse quarto tá precisando de uma reforma completa, quebrar tudo, botar abaixo e construir uma coisa completamente nova, ou se ele tá precisando de uma limpeza. Se ele está precisando de uma decoração. Então, assim, não dá pra gente prever o que tem em cada pessoa, quantas sessões você vai precisar. Acho que tudo dá para ser trabalhado no Theta, porque, gente, é crença, é autoconhecimento, é subconsciente. Então, para tudo que você cria, já que a gente está co-criando o tempo inteiro a nossa realidade, a gente parte desse pressuposto que isso tá para tudo na nossa vida. Então, o Theta Healing, a gente trabalha tudo aí dentro de Theta, né? Dá pra ter uma vida, né? Nossa Senhora, a gente que tá aí, que trabalha, eu já fiz acho que quase todos os cursos do Theta, já fiz bastante coisa. E olha como a gente olha para as coisas. Como a gente olha e não para de olhar e não para de ter coisa pra gente ressignificar. A gente vai descobrindo cada vez mais pedacinhos nossos que a gente não imaginava, né? Às vezes essa coisa de sessão de Theta, você entra em Theta e coloca a pessoa na frequência Theta, a pessoa fala coisas que ela sequer imaginava que estavam ali dentro, né? A pessoa encontra, às vezes, memórias, assim, que acontece muito, memória intraútero, gente. Tem muito. Acontece muito. A gente sempre, com muita frequência, a gente para em memória intraútero, né? Então, você vê o quanto a gente não sabe nada sobre quem somos de verdade. Quando a gente acha que se conhece. A gente vê só ali a pontinha quando tá tudo ali mais para baixo. Exatamente. Foi uma coisa muito interessante e importante também, né? Da questão do processo, né? É um processo. Às vezes as pessoas, elas realmente... E aí eu também vou trazer um pouco para o meu trabalho, para os meus atendimentos, né? As pessoas às vezes chegam com aquela vontade, aquela sensação de que vai tudo se resolver de uma hora para outra, da noite para o dia, quando na verdade são questões ali que a pessoa já vinha levando uma vida inteira, né? E de alimentação, certamente, mas aí tudo isso que está enraizado e que está conectado, né? Porque é corpo, mente, espírito. Então, assim, é um processo, né? E às vezes as pessoas, elas é um desafio entender isso, que é um processo, tem que ser, pode e deve ser leve, né? A ideia é realmente fazer com que seja de uma forma leve, mas é um processo, leva tempo, requer constância, autoconhecimento, né? É um trabalho de autoconhecimento. Então, o meu intuito... Oi? Não entendi. E ação, porque muitas vezes a gente trabalha uma questão e a pessoa acha que vai sair daqui com aquilo resolvido, mas você tem que colocar aquilo em prática, o que você trabalhou, né? Não adianta você trabalhar e não ter ação diante daquilo, né? Exatamente. Falamos bem. Então é um pouquinho de trabalho, um pouquinho de ação, um pouquinho de trabalho, um pouquinho de ação. E são pequenos passos, mas pequenos passos na direção certa, né? Porque não é a velocidade que importa, é a constância, é um caminho ali, pequenos passos na direção certa. Então isso também é importante.
todos nós reconhecermos que é um processo. Eu me incluo nisso também, né? Às vezes a gente quer resolver Todo mundo aqui, ó. Quem nunca aqui, ó. Mas é sempre bom a gente reforçar e falar, e aí quando a gente tá falando, a gente tá vendo que a gente tá dando um conselho pra gente mesma também. Total, gente. Isso acontece assim, né? Às vezes eu tô assim, cara, quem sou eu pra falar disso aqui? Eu preciso trazer isso pra minha vida, né? Isso acontece muito, mas assim, o fato de você poder inspirar alguém e mostrar a alguém alguma coisa não significa também que você tenha que ter aquilo em perfeição na sua vida, para que você possa inspirar ou ajudar alguém, né? E tem uma frase muito interessante também, que quando a gente fala, os primeiros ouvidos, né, que vão ouvir aquilo são os nossos. Então, o que a gente está falando também é pra gente. Nada é por acaso. O que a gente está trazendo também é porque serve para você, serve para mim, serve para as pessoas que estão aqui. Enfim, estamos todos aprendendo também, trocando conhecimento, compartilhando e aprendendo também. Isso que é gostoso, né? Amém. A gente segue aí aprendendo uns com os outros e nesse processo constante de autoconhecimento, que ele nunca para, ele nunca acaba. Trazendo um pouquinho desse papo de Theta Healing para o contexto de hoje, né, para o contexto do trabalho da Rai, né, que a gente está falando de nutrição, né, essa nutrição que vai, o que é legal dela trabalhar exatamente dessa forma, porque assim, a gente entende que a nutrição ela vai muito além do que você come, né, a nutrição, como é que você alimenta a tua alma? Como é que você alimenta teu espírito? Como é que você alimenta a tua mente? Do que você se alimenta, né, além dessa questão alimentar, né? Que é bem importante a gente olhar dessa forma abrangente, né? A gente pode falar aqui de corpo, mente, espírito, né? Vou tentar pensar um pouquinho dessas questões, das crenças limitantes dentro dessas questões. A Rai pode ajudar bastante aí nesse processo, aí, principalmente na questão da nutrição. Mas vamos lá, Theta Healing falando de corpo, as crenças relacionadas ao teu corpo físico, né? Nossa, tem muita coisa que a gente pode entrar nessa dificuldade das pessoas se relacionarem com a autoimagem, né? A gente começa muito nesse conceito de aceitação, de autoamor, de validação pelo outro. E isso vem muito pela aparência física, muitas vezes, né? Então, será que você se cuida para você ou você se cuida para o outro? Será que você está querendo se encaixar num padrão porque você quer ser visto e aceito? Ou será que você está fazendo para que você se sinta bem? Né? Agora, em tempo de corona, é excelente falar sobre isso, porque tá todo mundo de pijama, tá todo mundo sem se cuidar, todo mundo descabelado. Eu sou uma dessas, tá? Então, não tô julgando ninguém. Mas se a gente parar pra pensar, porque semana passada teve um dia que eu resolvi me arrumar pra ficar em casa, pra me olhar no espelho melhorzinha. E nesse dia eu me senti melhor comigo mesmo. Então, aí você pensa assim, eu tô me arrumando pros outros ou é pra mim? Esse gesto de autoamor, ele é pra mim ou ele é pro outro? É pra que eu me veja bem ou é pra que o mundo me veja bem? O que eu tô querendo provar com a minha imagem, né? Isso é um ponto. Outro ponto em relação às questões do corpo. O corpo físico, a gente se protege muito da forma que as pessoas vão nos enxergar também. Quer ver uma crença muito famosa, muito comum, muito trabalhada nos cursos de Theta Healing? Tem um curso específico do Theta Healing que fala sobre corpo, né? As mulheres, muitas vezes, a gente cresce sendo muito objetificada, né? Então, a gente entende, e muitas mulheres, nesse inconsciente coletivo de que mulher muito bonita ou mulher sarada, ela só vai ser vista por aquilo. Então, muitas mulheres sabotam a própria beleza ou a própria autoimagem para que elas sejam vistas pela própria inteligência, para que elas possam ser vistas pelo seu interior, Então, assim, eu não tenho que cuidar da minha imagem porque quem tem que gostar de mim tem que gostar de mim pela minha essência. Então, deixa eu provar, deixa eu ver se essa pessoa gosta de mim pelo que eu sou mesmo. Então, eu deixo de me cuidar para tentar achar alguém que me olhe na essência. Mas será que não é possível que a gente seja visto pela própria essência e, ao mesmo tempo, a gente possa ter esse cuidado, desse auto-amor? Isso é possível. Outra coisa, as pessoas, a gordura, isso não só para o Theta Healing, tá? Isso para outras fontes de psicossomática também. A gordura vem como uma forma de proteção. É uma camada de proteção, né? Proteção contra frio, proteção contra choque e proteção como um todo. Então, assim, muitas vítimas de abuso engordam sem parar para que se tornem menos atraentes. Você vê isso repetindo com frequência. Ou pessoas que têm medo, né? Você não precisa necessariamente ter sido vítima de um abuso, mas
Enfim, você precisa se proteger do outro. Ou pessoas que já foram muito machucadas por relacionamentos passados e têm medo de se relacionar de novo. Elas engordam para se proteger da aproximação do outro. Isso também acontece bastante. Outra coisa aí, que aí a Rayane certamente já viu muito isso no consultório, esse deslocamento de prazer. A comida traz muito prazer, todo mundo sabe, né? Então, muitas vezes a gente está passando por situações difíceis na vida e um ponto que acontece com muita frequência, o prazer relacionado ao sexo. Então, assim, as pessoas que estão passando por questões de privação sexual por algum motivo, descontam esse prazer na comida. Isso também acontece muito, isso é muito frequente, porque é uma sensação de prazer, é um prazer físico que você está tentando substituir, né? E, enfim, essas 1000 autossabotagens, essa sensação de, já que você não está tendo um prazer na vida, ou se você está deprimido, está triste com alguma coisa, a comida vem sempre para tapar esse buraquinho emocional, né? A Rayane deve ver isso com muita frequência. E, às vezes, é interessante... Fala aí da sua experiência, é o que mais acontece, né? Acontece muito. Essa, na verdade, essa questão, quando a gente vai procurar a comida, né, o alimento como alguma forma de recompensa ou com prazer, né? Geralmente a gente está ali com uma fome emocional, né? E essa normalmente é o tipo de coisa. Existem vários tipos de fome, né? Eu poderia abordar isso com mais detalhes, mas se eu for ficar falando aqui, não vai dar tempo de abordar. Sua. Mas a verdade é que é nossa, meu amor. Existem vários tipos de fome. E essa fome emocional, ela é uma das que mais pega para todo mundo. Justamente porque a gente procura a comida como forma de recompensa, como forma de prazer, como forma de tapar alguma coisa. E aí eu gosto também de falar que emoção assumida não vira comida. É uma frasezinha fácil para que a gente possa trazer e carregar para a gente, porque aí a gente volta para o autoconhecimento. A partir do momento que a gente entende melhor quais foram as emoções, quais são os sentimentos que tá te levando a fazer determinadas escolhas alimentares, você consegue entender melhor isso. Então você consegue lidar com aquele sentimento, né? Lidar com aquela emoção. Talvez de uma forma onde você possa arrumar outras formas também, que não só a comida, né? Isso acontece, é super comum, acontece com todo mundo, acontece comigo, mas como eu disse agora há pouco, é um processo na nossa jornada, no nosso autoconhecimento, é um processo de olhar para dentro, olhar para nós mesmos, para que a gente possa ir percebendo as nossas escolhas alimentares com mais consciência, quando que a gente está fazendo uma escolha onde a gente está sendo guiada, talvez, por uma emoção, por uma ansiedade, por um estresse, né? Exato, que tipo de alívio, né? A gente está ali procurando, né? Exatamente, para o famoso eu mereço, né? E aí você tendo consciência disso, você vai começar a perceber quando que você está comendo também mais do que você realmente precisava a nível de saciedade, né? E falando a nível de saciedade. E aí você vai começando a perceber isso. E uma forma muito interessante de perceber isso, uma dica que eu sempre dou, né? E trabalho com as minhas clientes também, é você escrever, você exteriorizar, ter um diário, para poder escrever isso. Eu acho que agora é uma oportunidade muito boa para a gente aproveitar, né? Nesse momento da agora gente... não falta tempo para ninguém. Exatamente. E eu acho que o que está acontecendo também está refletindo e está mostrando essa necessidade que a gente tem de olhar para dentro, né? Porque o nosso mundo interno é reflexo do nosso mundo externo, então a gente precisa parar para olhar para dentro. E essa é uma forma da gente ter essa autopercepção, esse automonitoramento, esse autoconhecimento. Então, às vezes, escrever não é o que você comeu exatamente, mas que tipo de emoção, quais foram as emoções que te levaram, que te guiaram naquela escolha, ou como você se sentiu depois, né? Aí eu falo de novo, você sentiu culpa depois? Porque se sentiu culpa, tem alguma coisa aí por trás disso para ser trabalhada, para ser entendida, né? Então, eu acho que isso é muito importante, gente. Eu acho que isso é uma das melhores coisas que a gente pode fazer pela gente. A alimentação, a gente está falando aqui um pouco de alimentação, mas isso a gente pode fazer para a vida, né? Em todos os aspectos e áreas da vida. Para tudo, para tudo. Exatamente. O que está guiando? Isso é uma excelente forma da gente, inclusive, ver como é que funciona isso aí, essa história do subconsciente, né?
Porque pelo Theta a gente atinge isso, mas assim, gente, tem muita forma de você olhar para isso, não é só Theta Healing. Então, assim, essa forma de você começar a se questionar o porquê que você está fazendo as coisas te leva de uma forma automática a se olhar, te leva para o teu autoconhecimento. E talvez você vai começar a descobrir ímpetos ou emoções ou situações que você nem imaginava de onde vinham, do porquê vinham, né? Então, enfim, vamos falar de mente, o nosso tempo está acabando daqui a pouco, então vamos passar para a segunda parte, mente. Né? Como é que você nota... de ficar falando. Vamos! Mas vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo, tá tudo certo, tá tudo dentro do script. A mente, né? Como é que você alimenta a sua mente? Como é que você vive o seu dia a dia? Você tá sempre no noticiário? Ok, acho que a gente tem que se manter informado, não dá pra gente ser da espiritualidade alienado, isso não é o ideal, eu nem advogo por essa causa, mas assim, será que você precisa estar sempre vendo tudo? Ou será que uma leitura por dia para se atualizar basta? Né? Será que você realmente precisa estar em contato com tudo de ruim que está acontecendo? Porque a mídia, ela tá passando notícias, eu não tô criticando a mídia, mas assim, normalmente as pessoas estão querendo ver o que preocupa. E o que preocupa... Será que você está precisando, o tempo inteiro está atraindo para você esses problemas e essas questões? Como é que você se nutre no seu dia a dia em relação ao que você lê? O que você está lendo? São coisas que te trazem algum crescimento espiritual ou conhecimento que possa agregar na sua vida pessoal ou no seu trabalho? Ou você está lendo bobagem, ou você está perdendo seu tempo lendo fofoca, se preocupando com a vida do outro? Que mais, assim, como é que você lida com a sua mente? Momento, vou aproveitar para te complementar, tá? A gente está num momento em que a gente está sendo bombardeado de todos os lados, né? No que diz respeito a tudo que está acontecendo. E assim, lógico, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo, é algo mundial, não é para fingir que nada está acontecendo. Mas, nesse sentido, selecionar talvez melhor as fontes que você vai ver as coisas, não ficar acompanhando de uma forma assim frenética, talvez, ou o dia inteiro, e dependendo da fonte, você vai, aí a gente volta para a questão da emoção, aqui que aquilo vai te gerar, né? Mais ansiedade, mais estresse, mais pânico, e aí a gente está tratando aqui dessa questão toda holística, né? A nossa energia, essa forma toda como a gente vai se comportar, como a gente vai se sentir, como a gente vai pensar, vai reverberar, né? Então, é importante o que você falou. A gente está procurando também cultivar sentimentos e pensamentos positivos através de uma boa leitura, né? De coisas que realmente edifiquem, te promovam sentimentos positivos, né? A gente precisa equilibrar um pouco, porque o que a gente está vivendo é uma coisa totalmente nova, inusitada, né, de impacto, assim, mundial. Então, é super importante também a gente procurar equilibrar. Essa semana, na verdade, eu até compartilhei aqui nos stories um site que só colocava informações e notícias positivas a respeito disso. Isso é muito legal. Eu gosto daquele Razões para Acreditar, eu sou apaixonada por essa página. Essa página amo. É maravilhoso, né? É uma outra fonte maravilhosa também de coisas boas. Então, quando você vê isso, vê que tem coisas que estão acontecendo, sim, é a realidade, mas a gente olhar para o outro lado, que tem também coisas muito boas acontecendo, é importante também. Sim. E isso traz muito para essa observação desse padrão de mente. Como é que assim, certamente eu vou falar agora e muita gente vai lembrar de pessoas que são assim, né? Você vê que as pessoas têm um padrão mental, tem gente que tá sempre mais de bem com a vida, tem um padrão mais positivo, e tem gente que tem um padrão de reatividade, né? Pessoas que levam tudo pro pessoal. Então, assim, se você faz uma crítica geral, a pessoa se sente ofendida. Nossa, como tem gente assim, né? Que não... Porque essas pessoas têm um eu, né? Um ego tão frágil, certamente por faltas, né? Então, assim, essas pessoas não é pra julgar ninguém, sabe? Eu tô falando isso muito mais no sentido de compreender que essas pessoas são mais frágeis, no sentido do próprio ego, porque tudo ela leva para uma ofensa, mas porque ela tem esse interior dela de menos-valia muito forte. Então, o tempo inteiro ela acha que tudo é contra ela porque ela tá achando que tá sendo questionada no próprio valor, que ela não é boa o suficiente o tempo inteiro. Então, assim, a gente vê muito esse padrão mental também, né? Então, assim, já que a gente está falando muito de autoconhecimento, de autoobservação,
como é que você lida com o que você recebe de fora? Você é automaticamente reativo? Ou você tende a levar na boa? Você é reflexivo? Ou depende também do assunto. Se eu tô falando do profissional, eu aceito críticas, mas se eu tiver no relacionamento, eu não aceito. Por quê? Aí tem um gancho aí, tem alguma questão aí no relacionamento que você não tá aceitando crítica. Aí a gente vai voltar para essas questões aí do passado, ou será que você viu um relacionamento disfuncional dos pais, né, que um criticava muito o outro, aquilo gerava muita briga, e você não sabe lidar com isso e acha que aquilo vai gerar o mesmo padrão? Enfim, infinitas possibilidades. Então, assim, existem essas formas de lidar com essas reatividades da mente de formas diferentes. Então, assim, isso começa da autoobservação e dessa repetição de padrão. Mas aí a gente tem que estar sempre com esse olhar para dentro, né? Parar de culpar o outro, achar que o outro está fazendo algo contra você, para que você compreenda de onde eu estou criando isso, ou será que faz realmente sentido eu me sentir dessa forma? Ou será que eu estou precisando entender algumas coisas aqui dentro para que eu deixe de me sentir dessa forma, né? Então a mente, a mente mente, gente. Não, essa frase é maravilhosa, a mente mente. Então o tempo inteiro a gente está aqui criando muita coisa, né? Então é muito importante a gente ter esse olhar. A nossa, às vezes, a gente procura, é meio que comum isso, né? A gente procura culpabilizar o outro por questões que são de nossa responsabilidade, né? A famosa autorresponsabilidade, quando você realmente entende isso e internaliza isso, porque não é fácil, é desafiador, quando você começa a se ver realmente como responsável por tudo que está acontecendo, como co-criador da sua realidade, né? Cara, tudo muda. Tudo muda. E isso é diário, né? A gente tem que estar ali o tempo todo, cara. E a gente percebe que a gente às vezes cai na reatividade sem se observar, né? Eu observo muito isso comigo. Às vezes eu tô assim, eu fico puta, eu ouvi aquilo e fiquei brava. Aí depois eu penso, peraí, por que eu fiquei brava com isso aqui? Eu acho que tá descompassada a minha reação. Por que eu não gostei de ouvir aquilo? Eu falei assim, não, peraí, acho que tem um fundo de verdade aí. Eu não gostei de saber que tem esse fundo de verdade. Então, deixa eu olhar de onde vem isso aqui dentro. Então, essa autoobservação é constante, né? Ela é necessária. Né? Se todo mundo fizesse isso, o mundo seria melhor, né? Verdade. Vamos lá, quanto tempo a gente tem? Você tem marcado aí com que horas você começou a live? A gente tem 1 hora de live. A gente começou às 7h17, mas eu não consigo ver que horas são agora, porque eu tô aqui, meu celular tá tudo aberto na live. A gente tem quanto tempo? Temos 6 minutos em média, eu acho, por aí. Então são. Não, então olha só, deixa eu só fazer um pequeno aviso aqui. Eu também não quero encerrar a live de qualquer maneira e eu tô amando o papo. Eu espero e acho que vocês estão bem, todo mundo que tá aqui. Então, caso caia, caso dê 1 hora, são 8h11, realmente, falta pouco tempo. Vai cair e eu vou voltar, tá? Só pra gente finalizar. A gente fecha ou despede, isso. Mas vai dar, acho que vai dar. Falta um pontinho só, que esse é o maneiro. Vamos lá. Falando aí dessa questão, a gente falou de corpo, depois a gente falou de mente, agora vamos falar de espírito, né? Vamos falar, a pessoa tá falando para salvar antes de cair. Ai, eu não sei nem salvar, gente, eu sou nova, eu sou virgem de live. Verdade, eu espero conseguir salvar. Como fui eu que iniciei a live, eu que tenho que salvar. Eu tenho conseguido salvar as lives que eu tô fazendo, tá? Então, quando cair, ou quando faltar para cair, porque me avisa aqui, eu encerro e aí salvo, tá bom? Eu também quero muito salvar, gente. A minha intenção é salvar para estar disponível para vocês. Tá ótimo. Vamos falar então de espírito, né? Essa é uma parte necessária. A gente vê, assim, como as pessoas têm crenças limitantes em relação ao que é ter uma vida espiritualizada, né? As pessoas têm um estereótipo que para ser espiritualizado você tem que ficar falando namastê para todo mundo. Você tem que ser pai de amor e você não pode, e você tem que abaixar a cabeça para as pessoas. Você tem que parar de dançar funk, você tem que parar de beber, né? Eu não faço nada disso. Alô, Anitta, me adota. Então, eu acho assim, a gente tem estereótipos, a gente cria imagens do que a gente acredita do que é ter essa vida espiritualizada, né? A gente cria estereótipos e isso afasta muitas pessoas da espiritualidade. As pessoas acreditam que para que você seja uma pessoa espiritualizada, você tem que abrir mão de coisas na sua vida. E espiritualidade não é castração. Espiritualidade é liberdade, é autoconhecimento.
Eu acho que, para mim, a espiritualidade, o foco principal da espiritualidade está exatamente nesse autoconhecimento. Como é que você se relaciona com o mundo e trazendo isso para o seu divino, né? E o seu divino, você é a sua mente, você é seu guia, você é seu próprio mestre, né? Acho que a gente está chegando numa era que as pessoas têm que aprender a própria mestria, as pessoas têm que aprender como se conectar com o divino através de si mesmo, sem depender de outras coisas, ou pessoas, ou religiões, ou coisas assim, né? E o que você... Né? Porque as religiões, e o que você entende de religiões? Desculpa, fala. As religiões às vezes acabam trazendo um pouco isso, né? De depender de um salvador. Mas pode continuar. Sim, assim, como é que você entende as religiões, né? Tem muita gente que tem um certo ranço de religião também. E, gente, religião, acho que toda forma que te conecta a alguma coisa é positivo, né? A gente só tem que olhar se algumas coisas estão te castrando em coisas que não fazem tanto sentido. A gente tem que sempre se questionar e sempre se perguntar. Uma coisa que eu sempre falo sobre religião é assim, se você parar para pensar, bom, na Tailândia 96% da população é budista. Na Índia, eles são hindus. No Brasil, a gente tem o cristianismo. Então, as pessoas que, eu sou muito cristã, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Mas vem cá, se você tivesse nascido na Tailândia, você seria cristão? É muito provavelmente não. Se você tivesse nascido na Índia, você seria budista ou cristão? Então, assim, a gente compreender que a religião ela também está inserida num contexto que a gente cresceu e que a gente foi ensinado como o certo. E talvez seja interessante que a gente passe a pensar que existe muito além do que a gente aprendeu. Então, assim, a gente precisa aguçar essa curiosidade para a gente entender o que as outras religiões falam, porque o mais legal quando você vai entender as outras religiões, você vê que está todo mundo falando da mesma coisa de formas diferentes. Então, só muda a embalagem, mas o conteúdo é o mesmo, né? Isso que a gente tem que ter em mente. Outras coisas aí de crenças em relação à espiritualidade, que, enfim, para ter contato com a espiritualidade, você tem que ter um grau mediúnico, você tem que ser médium. Gente, todo mundo é médium, todo mundo é capaz de despertar centro psíquico, todo mundo é capaz de se conectar com o seu eu superior, conversar com o teu mentor. Aí é uma questão de treino, é uma questão de prática, é uma questão de abertura de canal psíquico, mas todo mundo é capaz. A gente tem essa crença de que o outro sabe fazer e a gente não. Gente, ninguém que tá aqui não tem isso como recurso dentro de si, né? Então, assim, que crenças são essas que te afastam da tua espiritualidade, da tua energia, de você cuidar desse teu lado, né? Meditar. Meditar é muito difícil, eu não consigo. Olha, eu duvido que meditar seja fácil para alguém, né? E até quem é praticante, né? A Rai já fez o Vipassana também, eu também já fiz. Gente, aquilo não tem como ser fácil. Eu conheci gente no Vipassana que fez 5 vezes e ninguém fala que é fácil. Mas assim, meditação é um treino. Porque eu não consigo não pensar em nada. Gente, se você sentou e meditou e você conseguiu tirar a sua mente do que estava te tirando do teu foco e voltar pro foco, isso é meditar. Então, assim, a meditação é o processo de trazer de volta a sua atenção, né? Não é você ficar parado sem pensar em nada. Então, assim, as pessoas têm crenças de que as coisas são muito difíceis, são muito inatingíveis e deixam de ver que a espiritualidade está no dia a dia, né? Mas eu não consigo. Essa crença também é muito comum, né? Eu não posso, para mim não dá, o outro pode, mas eu não posso, né? Exato. Então, assim, o que tá te afastando de você realmente entrar em contato com isso e viver isso, né? Isso é muito importante. Porque a Paulinha tá falando, eu tinha vergonha de falar, Paulinha, todo mundo aqui, ó, Vipassana 10 dias, meditando 10 horas por dia, e ainda hoje não é fácil meditar em casa. Fala aí. Não, e eu acho que não é para ser, né? É um caminho que você tá... Cara, você está descobrindo a si mesmo, são muitas questões, toda essa questão que a gente falou do autoconhecimento. Então, assim, é até fácil, mas não é. Eu acho que é fácil, mas não é simples, na verdade, né? Vou falar melhor. É fácil, mas não é simples, porque requer constância, requer dedicação, requer esforço. Disciplina, exatamente. Então, você ter essa consciência mesmo, né? Não isso para meditação, mas isso para várias coisas da vida. Então, trazendo para a alimentação também. Cara, quantas vezes eu também já recebi
clientes que antes mesmo de começar já falava, mas eu não consigo emagrecer, por exemplo. Cara, como é que É o você famoso vai eu não começar? consigo. Exatamente, exatamente. Olha, tá me avisando aqui que tem 25 segundos para a live cair. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou encerrar, tá? E aí eu vou salvar e vou A voltar, gente tá bom, volta para se amada? despedir. Aí você me envia a solicitação pra gente fazer o encerramento, tá bom? Tá, volto já. Volto, voltamos já, voltamos já. Vai cair. Olá, voltei. A gente programou pra tentar falar em 1 hora, mas, cara, é aquilo, né? A gente começa a falar e quando a gente tá falando de algo que a gente gosta, que dá prazer pra gente, a gente vai, fala, e a Gabi é dessas também. Então, se deixar, a gente fala, quando a gente tá voltando aqui para encerrar da melhor maneira. Nossa, eu acho que foi assim, 1 hora de muito conteúdo maravilhoso, como eu já imaginava que ia ser. O quanto que a Gabi... Ó, já tô colocando ela aqui de novo para compartilhar a tela, ela já vai entrar. Olá, de novo. Olá. Ah, que saudade, gente! Muito. Eu tava falando aqui que a gente até tentou, né, programar 1 hora de live. Mas foi muito conteúdo, foi um papo muito gostoso. Eu, pelo menos, gostei muito. E mais uma vez, Gabi, quero agradecer por ter aceitado o meu convite de estar aqui comigo, contribuindo com o teu conhecimento, que foi maravilhoso. Pode finalizar, enfim, pode usar o espaço para fazer os comentários ainda que você quiser. Fica à vontade, tá bom? Eu quero agradecer o convite. Adorei, adorei, adorei. Foi super legal. Minha primeira experiência com lives. Eu tenho um pouquinho de resistência aí com rede social. Que bom, que bom. Acho que eu tenho um pouquinho de resistência com rede social, mas eu tô trabalhando isso aí, porque acho que a gente tem coisa para passar, tem coisa que pode ajudar as pessoas, né? As pessoas podem ouvir coisas para serem inspiradas de forma positiva, né? Então, queria te agradecer o convite, porque eu acredito que eu não faria isso por conta própria, talvez agora, de agora para frente, trazer alguns temas, mas foi muito legal para mim estar aqui. Pois é, foi meu pontapé aí, né? E é isso, quem quiser, bom, tem aí... maravilhoso aí atrás de você. Esse painel, gente, ó, eu que fiz aqui, ó, tempos de quarentena, ó. Tem uma galera aqui comigo, nunca tô sozinha. Mas, enfim, agradecer aí pelo espaço, agradecer pra galera que veio aqui, que tá presente. E dizer, tô aí disponível, tô atendendo agora nesse momento só online, porque né, não tá tendo presencial, mas eu tô até gostando de migrar mais para online, tá sendo bem positivo, funciona igual, então tá sendo até uma experiência boa, assim, pode ser até interessante manter o online aí a longo prazo, quem sabe. Mas enfim, muito, muito obrigada pela sua generosidade, pelo convite, foi um prazer enorme e qualquer coisa estou por aqui. Eu que agradeço, eu também que agradeço, quero me colocar também à disposição para mais lives, enfim, adorei fazer esse bate-papo, falar sobre esse assunto, eu gosto muito de falar sobre isso, né? E, gente, para avisar também que eu consegui deixar, tá bom? A live salva, então a primeira parte já está salva, já está disponível para vocês assistirem, vai ficar 24 horas, então quem quiser também compartilhar a live, clicar nesse aviãozinho aqui embaixo e compartilhar com amigos, com familiares. Vamos compartilhar para a gente fazer esse conteúdo bom, chegar ao máximo de pessoas possível, porque foi bom demais, foi massa. Adorei. E, gente, mais uma vez, obrigada. A gente ainda vai ter mais lives essa semana, então quem quiser só acompanhar no meu perfil. Amanhã tem mais, quinta e sexta, enfim, sempre com temas voltados para a saúde holística, sempre abordando essa questão que é muito importante, porque uma coisa está conectada à outra. Gabi, meu amor, muito obrigada pela sua presença, tá bom? Obrigada a todo mundo. Beijo enorme. Ficou aqui com a gente, acompanhou, esteve ao vivo. Obrigada, viu, gente? Muita luz para vocês, muito amor, muita energia boa, uma ótima semana. Boa noite. Beijo!